e embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir em nitfm.pt e nas plataformas de podcast. Bem-vindos ao cartão de embarque, bem-vindos ao coração do continente europeu. É que hoje rumamos diretamente para a Europa Central, mais concretamente para a Eslováquia, ou oficialmente República Eslovaca. Eu estive por lá há pouco mais de um mês, passei 11 dias incríveis no norte do país, em pleno contacto com a natureza e longe, bem longe de grandes cidades. Mas não estive sozinha e hoje trago dois amigos para falarmos sobre a nossa viagem. O Simon Owiecka é um jovem estudante eslovaco que vive na cidade de Senica e que nos acolheu de braços abertos. Ele foi um dos locais que participou no projeto Erasmus+, que me levou até à Eslováquia e que nos deu a conhecer o país, as suas gentes e tradições. Mas já lá vamos, até porque eu não parti daqui sozinha. Além de adorar viajar, o nosso convidado português está neste momento a fazer o mestrado em jornalismo na Universidade Nova de Lisboa. É como se estes pontos em comum não fossem suficientes, ainda tem o mesmo apelido que eu. Juntos rumamos à Eslováquia para fazer aquilo de que tanto gostamos, trazer a mala cheia de amizade, cultura e boas memórias. Connosco, o Francisco Santos. Primeiro foi, acho que, por saber a diversidade de pessoas com que eu ia estar a contacto, ainda por cima, para além da Eslováquia, eu fui à Lituânia, um projeto na Lituânia. São dois países que são relativamente longe de Portugal, com culturas totalmente diferentes. As pessoas dos outros países que iam estar também nos projetos eram pessoas com culturas totalmente diferentes, vivências totalmente diferentes. E acho que foi um bocado por aí também sair da zona de conforto. Acho que também foi uma das principais razões, porque, como eu disse, sou um bocado mais envergonhado, introvertido. E acho que é bom nós desafiarmos, não estarmos sempre confortáveis, pôr-nos em situações que nos fazem estar um bocado desconfortáveis. E acho que foi por aí. E também porque estes dois projetos que eu fiz eram os dois relacionados com comunicação, que é a minha área, uma área que eu sempre gostei. Portanto, acho que foi um pouco tudo. Foi o tema, foi conhecer pessoas novas, porque, pronto, como eu disse, eram países totalmente diferentes de Portugal. Portanto, acho que foi um pouco tudo. Já percebemos o que levou o Francisco a embarcar nesta experiência. Afinal, desde que se lembra de si próprio, que se lembra de descobrir o mundo. Algo que vê como uma forma de conhecer novas culturas e de abrir horizontes. Saindo um bocado do nosso meio, não é? De estar em contacto com outras pessoas, outras culturas. Ainda por cima, como foi desde cedo, influencia sempre a nossa forma de ver o mundo. A nossa abertura a conhecer novas pessoas, a saber lidar com pessoas de diferentes feitios, com um bocado de tudo, sim. Ajudou a aceitar mais as pessoas, as diferenças que temos entre todos, que é normal. Voltamos à velha máxima do cartão de embarque, é que, no final de contas, por mais diferentes que possamos parecer, dançamos todos sob a mesma chuva. E sobre a Eslováquia, qual foi a primeira impressão? É assim, quando nós lá chegámos, estava tudo muito escuro, não é? Portanto, eu acho que também pelo sítio onde nós ficámos em Solov, na manhã seguinte a sensação que eu tive foi de paz. Estava ali no meio, foi, como eu disse, no meio da natureza. Nós tínhamos uma vista incrível no meio das montanhas e acho que foi, o meu primeiro pensamento foi voltar aqui uns dias e vai ser mesmo para descansar, para, não sei, voltar a estar um bocado assim, pensar um bocado nas coisas, estar mais sossegado, não tanto naquela azáfama a que estamos habituados. Portanto, a minha primeira impressão foi mesmo, vou estar aqui, vou aproveitar a natureza, que acho que não é fácil encontrar sítios que estejam tão afastados do que é na civilização, mas pronto, que estejam mais ligados à natureza, e acho que a minha principal ideia foi mesmo aproveitar enquanto estava ali para conectar um bocado com a natureza. Foi mesmo isso que acabámos por fazer, até porque estávamos nas montanhas Solov, onde, enfim, literalmente nos perdemos a deambular pela floresta, a ouvir o som das aves e da água que corria por ali fora. Propuseram-nos fazer uma caminhada e eu gosto muito de caminhadas, portanto aceitei. Só não sabia era que ia ser a caminhada que foi. Disseram que íamos visitar um castelo e eu pensava que era uma caminhada levezinha de uma hora e pouco.
num trilho fácil, e acabámos por subir uma montanha enorme por caminhos que eu nem sabia que conseguia fazer, mas acho que valeu a pena. No fim deu para ver vistas, paisagens que eu acho que dificilmente vejo outra vez. Pronto, apesar de às vezes um bocadinho uns sustezitos, umas escorregadelas, acho que foi um dos pontos altos da viagem, foi mesmo esse, foi aproveitar para fazer estas caminhadas que se calhar aqui em Portugal não fazemos. Portanto, acho que sim, foi um dos pontos altos da viagem, acho que foi esse. Subimos e subimos. Subir, e nem de conseguir morder-te ao cachopa por dentro do teu vestir. Subir, e nem de conseguir morder-te ao cachopa por dentro do teu vestir. Pisávamos as folhas no chão ao tentar escolher o melhor caminho. Talvez o que fosse menos íngreme, ou será que eram todos exigentes? Por nós passavam os eslovacos de todas as idades, dos mais pequeninos aos mais graúdos, equipados com a agilidade e destreza de quem desfruta da natureza e de que sabe o que vai encontrar no final. As ruínas do castelo de Sulov, que remonta ao século XV. Mas atenção, amantes de caminhadas, é que depois de toda a subida é preciso andar por passagens estreitas e atravessar um buraco no meio das rochas, sim, trepar e trepar mais um bocadinho para chegar ao topo das ruínas. É assim, aquilo já não parecia, era só um monte de pedras, mas sim, tivemos a oportunidade de visitar essa parte do castelo e eu estava à espera de um castelo maior, de umas ruínas mais... Nós até ficámos, eu lembro-me de comentar com o resto do grupo, ficámos um bocado incrédulos como é que construíram um castelo ali, porque aquilo era mesmo, nós aqui a falar se calhar lá para ter tanta noção, mas aquilo era mesmo um topo, num sítio completamente ridículo para construir um castelo, não. E quando nós vimos que tinha sido ali, e a forma, o caminho que nós fizemos, nós pensámos como é que alguém vivia ali, ou como é que iam para ali, porque era mesmo um sítio muito, muito difícil. Mas incrível, foi incrível. Na verdade, parece que as condições à época já eram tão austeras e o acesso tão difícil que a família que lá habitava acabou por se mudar logo no final do século XVI. Mas deixemos os antepassados para trás, até porque estou curiosa por saber a opinião do Francisco sobre os eslovacos que conhecemos por lá. Eu acho que correu bem. De início o contacto demorou um bocado, porque acho que eles eram um bocado mais envergonhados. Nós, pronto, o grupo português acho que entrou ali um bocado mais à vontade, mas eu acho que eles foram, acima de tudo, fizeram os possíveis para nos deixar para nos sentirmos em casa, na casa deles, neste caso. O Simon, por exemplo, foi das primeiras pessoas com quem eu falei quando cheguei à Eslováquia. Sempre foi uma das pessoas que se mostrou mais aberta tanto para ajudar como para ver se que eles tinham gosto em mostrar-nos o país deles. Portanto, eu acho que foi uma boa experiência. Tenho pena que para alguns tenha demorado mais a abrirem-se, a sentirem-se mais à vontade connosco, mas eu acho que não tenho razões de queixa, acho que foram 5 estrelas. O Simon foi mesmo das pessoas que mais contribuiu para que nos sentíssemos em casa. Ele juntou-se a esta conversa de amigos e começou por tentar descrever o seu próprio país. Okay, so it's like small country in I think it's heart of Slovakia or in the middle of the Slovakia. It's got about 5.5 million people live here. We are a small country. We have border with Czech Republic, Austria, Hungary and Poland. I think we have so beautiful nature here, beautiful hills and stuff like that. Um país com cerca de 5 milhões e meio de habitantes e que faz fronteira com a República Checa, Áustria, Hungria, Polónia e Ucrânia. E se é verdade que é reconhecida pelos seus encantos naturais, o Simon admite que aquilo de que mais gosta são mesmo as pessoas, apesar de parecer que estão sempre zangadas. Oh, probably it's gonna be, maybe I can say the people, or it can be the people, food people, or some of I think some of you, we are not that, we looks like always angry, but if we are not angry, we still look like angry people, but
yeah, I think that's the mindset of us. Or I don't know how I say it. I love the food here. For me, it's so good. We have a lot of castles here. I think in the most of the Europe, like we have about, I think, total 500 castles in Slovakia. E lá está, tocou a campainha da gastronomia. E eu sei que os ouvintes do Cartão de Embarque já me conhecem e sabem que eu não resisto a este tema. E peço a vossa atenção para este momento, por favor. O Simon fala de um prato que está no meu top 5 de pratos. Atenção, top 5 de pratos de todo o mundo. Probably the most traditional food here in Slovakia. It is brinzové halušky. It's like gnocchi with sheep cheese and bacon on the top. That's like the most, I think, the traditional food here in Slovakia. I think we have a lot of stuff with cabbage. Like we have, I don't know, we do like almost everything with cabbage too. Like some stuff, fill it up with cabbage, meat. But yeah, probably the most famous thing for me, it's gonna be the brinzové halušky. Brinzové halušky. Isto para mim é só sinónimo de maravilhoso. Depois também há bastantes pratos com couve e carne, e sim, são bons, mas nada como o brinzové halušky. Há anos que recomendo este prato a toda a gente que vai à Eslováquia e garanto que, pelo menos até agora, não desiludiu. Do prato para outras esferas da vida, a Eslováquia é um país de tradições. Quando nos conhecemos, o Simon contou-me uma tradição muito inusitada. Durante a Páscoa, os homens, enfim, batem levemente, com ramos nas mulheres. São ramos decorados de forma tradicional e repletos de simbolismo. À primeira vista pode não soar muito bem, mas a tradição eslovaca é um ritual que trará beleza às mulheres. It's gonna be Easter. It's about like a whipping woman with some type of stick or what? How can I say it? And then we put water on the woman, whip the woman, and like tradition is about like when you whip like woman on the Easter, she gonna be pretty for rest of the year. And that girl who not gonna get whipped in the Easter, that of course she not gonna be for the rest of the year that pretty. So yeah, it's about that, I think. It depends of if you are live in the village or the town. If you are live in the village, you go you can go like if you are younger with your friends. You go to the neighbors or house by house. You're gonna whip the woman always. Woman, they give you some type of snack, or for some older one, it's like they gonna give you some alcohol. For kids, it's like chocolate. And if you go live in the town, you gonna go only like to your families, not the neighbors or like house around you, only the family members. O Simon vive em Senica, uma pequena cidade a 100 km da capital. E eu confesso que Bratislava, ao longo do rio Danúbio, é uma capital tão diferente de tantas outras que já visitei, que ocupa um lugar bem especial no meu coração. Adorei percorrer as ruas do seu centro histórico até chegar ao castelo, onde atualmente reside o Presidente da República. Bratislava is a beautiful city, I think. Have a big river called Dunaj. And some places like Bratislava Castle, Bratislavský hrad in our language. And I think Bratislava is only city in whole Europe that have its capital city and have border with two different countries. That is Hungary and Austria. That's only one capital city that have border with two different countries. And yeah, I think we have a lot of castles or old buildings in Bratislava. Probably the most famous thing is the Bratislavský hrad, the castle. There in the castle in Bratislava live a president of the Slovak Republic there.
And of course, next to Bratislava, it's like called Děvín Castle. Děvín Castle. It's like I think older one. That's older. It's only like the stones there, and we have a lot of caves in Slovakia, like a lot of them too. Pois é, esta é a única capital do mundo que praticamente faz fronteira com 2 países, a Hungria e a Áustria, o que significa que é extremamente apetecível fazer como eu fiz há uns anos, visitar várias, ou melhor, visitar mesmo todas estas capitais e ainda Praga, se quiserem, numa viagem em que fui variando entre o comboio e o autocarro. E ficamos ainda com a dica do imponente castelo de Děvín, apenas a 12 km da capital. So people from Bratislava usually, or no, I don't say Bratislava, the Slovakia usually go to the called Vysoké Tatry. It's like big mountains. Then when you can go ski there, like a lot of people from whole Europe go there for skiing, and it's like in the middle of the Slovakia, like with border with Poland, and yeah, that's a lot of people go there. There are some like thermal parks, and the hills are really beautiful there too. Yeah, you can go around the castles here. Like I think every 50 kilometers you can get a new castle around the Slovakia. Every 50 kilometers you get the castle here. Isto é que nós queríamos saber. Parece que os eslovacos gostam mesmo é de ir para os Altos Tatras, a mais alta cadeia montanhosa dos Cárpatos, onde não faltam opções para esquiar nem para desfrutar de fontes termais. Mas, na verdade, foi em Sulov que eu e o Simon nos conhecemos. So, where we was, the Sulov Radna or Sulovské Skaly, it's like mountains next to the city called Žilina. And like here in Slovakia, you can go like everywhere for a walk because we have so much like big forests here, mountains, like hills. We have like everything. If you want to go out or go like to the forest for the mushrooms, even we go sometimes. My mom loves to make a mushroom soup for that. I don't really like it, but yeah. And yeah, it's about like the Sulovské Skaly. It's beautiful mountains around some little villages around there, and like the biggest city who's next to is like Žilina, and you can see like a lot of beautiful places there. From the mountains you can see like all the way to the, I think even to the Žilina, because it's like so high. It was so beautiful around there, yeah. E antes de sabermos mais sobre as montanhas Sulov e a cidade de Žilina, o Simon despede-se com 2 notas especiais para quem está a pensar visitar o país. They need to know that like not like all like the Slovak population know the English language. They probably study like German, or so not everyone gonna understand you when you're gonna speak to them in English. You need to probably find the younger people, because like a lot of people travel to Germany for work there. It's like, yeah, we have like when they go to the Vysoké Tatry, they need to pay attention for bears or for wolves. So yeah, but yeah, if the bear gonna be nowhere near, you're gonna have like signs there is a bear nearby, or they can be bears nearby. Portanto, primeiro, nem toda a gente está propriamente à vontade com o inglês, até aí tudo ok. Segundo, se visitarem os Altos Tatras, por favor, tenham cuidado com os ursos e com os lobos, agora muito a sério, porque podem de facto aparecer em determinadas zonas. Agora sim, voltamos ao Francisco para falarmos sobre Žilina, uma cidade muito, muito simpática e que, apesar de podermos achar pequena, é mesmo a 3ª maior cidade do país. Devo dizer-vos que das coisas de que mais gostei foi mesmo de visitar a Catedral da Santíssima Trindade, cuja origem remonta ao ano de 1400. Eu acho que é uma cidade relativamente pequena, mas mesmo assim com muito movimento. Lembro-me que andámos muito numa zona de igreja, tinha uma igreja muito grande, um parque também, tivemos lá um parque e, por exemplo, até pegando outra vez na parte da hospitalidade dos eslovacos, acho que nos calhou
já não sei se foi o Simon, esforçou-se muito para ir-nos explicando sempre a história dos sítios por onde passávamos. Lembro-me de passar por estátuas e assim ele traduzia-nos tudo. Eu lembro-me dele ser basicamente o nosso guia turístico. Foi bom conhecer um bocado ali da história daquela cidade, daquela pequena cidade, e também foi bom para contrastar um bocado com o ambiente onde nós estávamos. Foi bom. Já não me lembro dos sítios todos por onde passámos, mas o que me marcou mais foi mesmo a zona do parque, essa zona da igreja, que nós até chegámos a entrar numa das igrejas, não foi? Era linda. Portanto, acho que foi um bocado por aí. Foi até mesmo a parte do nosso almoço, ficámos num sítio muito agradável. E pronto, e foi isso. Também tivemos o desafio de falar com pessoas de lá, da cidade. Também foi um desafio grande. Passámos por uma faculdade lá, e também me marcou porque era uma coisa comparativamente ao que nós estamos habituados a ver aqui em Portugal, as faculdades. Eu fiquei, isto realmente era mais pequeno, estava disfarçada. A estética, eu acho que a estética da cidade era completamente diferente. Eu não sei se a palavra certa é um aspecto mais rústico, mas era diferente. Parece que era uma cidade mais antiquada, muitos edifícios antigos ainda. Mas alguns também se notavam. Por exemplo, essa igreja que estavas a falar, nós até vimos, pesquisámos, porque no início não sabíamos o que era, e quando pesquisámos vimos que há uns anos atrás era totalmente diferente, tinha sido renovada. Portanto, nota-se que também estão a renovar algumas coisas, mas acho que é uma cidade mais antiga. Em viagem, eu adoro percorrer as ruas e simplesmente deixar-me levar. Vou observando os edifícios, as pessoas e a forma como vivem a cidade. E foi mesmo isso que fiz em Žilina, das ruas que circundam a Catedral, ao Parque da Revolta Nacional Eslovaca, até à Praça Mariánske, com as suas fontes e edifícios coloridos. E, na verdade, esta viagem que fizemos pela Eslováquia foi no âmbito do Erasmus+. Um dos incentivos de ir a estes projetos é mesmo teres a oportunidade de depois ires conhecer o país, um pouco do país, a cidade. Apesar de nós não termos ido para Bratislava, foi uma cidade ali nos arredores. Eu acho que é um dos incentivos, porque claro que vais para lá para discutir o tema do projeto, mas saber que vais ter um dia em que tu vais poder andar à vontade a visitar o país, a explorar, acho que é um dos incentivos. E se calhar sem esse fator, não sei se haveria tanta adesão a estes projetos. E também acho que irmos para estas cidades que não são tão conhecidas é bom, porque se calhar se fosse noutra situação, se eu fosse à Eslováquia com os meus pais, com amigos, se calhar não tinha ido a Žilina, tinha ido só a Bratislava e pronto. Portanto, acho que é bom. E também acho que é bom tentar tirar evitar as cidades principais, os focos turísticos principais, e visitarmos estas cidades que não são, do ponto de vista turístico, não são tão conhecidas. Sem dúvida, até porque um dos objetivos passa por fazer com que os jovens tenham esta oportunidade de conhecer outros países, outros jovens, enfim, outras culturas e realidades. Nós estivemos com pessoas da Eslováquia, no nosso caso, pessoas da Lituânia e pessoas da Roménia, e eu acho que estes projetos são excelentes para dar aquele bichinho da viagem às pessoas, porque nós conhecemos pessoas destes 3 países, criámos afinidade com eles, e depois até se cria aquele... Depois nós, como sabemos que muito provavelmente se virmos aquelas pessoas novamente vai ser numa ocasião especial, nós tentamos conhecê-las ao máximo naqueles dias em que lá estamos, e nesse processo acabamos por conhecer um pouco mais do sítio onde eles vivem, do país, da cultura deles, e ficamos, quase que fazemos uma mini viagem através deles, somos transportados para a cultura deles, para os gostos deles, para o sítio onde moram. Somos mesmo transportados dessa forma. No fundo, acabamos por fazer várias viagens dentro de uma só. E por isso, não podia terminar sem perguntar ao Francisco: o que é que significa viajar? Eu acho que para mim viajar é sair um bocado do que é o meu mundo real. De certa forma é o que eu utilizo se calhar para deixar para trás o que é a minha vida aqui e poder ser só eu livremente. No fundo acaba por ser um escape, mas um escape com propósito. Poder ser só eu livremente.
Que a nossa vida seja sempre uma viagem constante. Obrigada, Francisco. Obrigada, Simon. Quanto a nós, até ao próximo destino.